Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil aqui do curso preparatório para a OAB, e a gente continua falando dos direitos sucessórios. Bem, então a gente está falando agora sobre sucessão testamentária, que é aquela originada por um testamento que a gente já viu que é um ato de disposição de última vontade. Agora a gente vai falar sobre as espécies de testamento que são possíveis, ok? A primeira espécie de testamento que a gente fala são os testamentos ordinários. E depois a gente fala dos testamentos especiais. Os testamentos ordinários, eles se dividem em públicos, particulares e cerrados, ok? Vamos a cada uma dessas espécies. Testamento público é o testamento em que você tem como grande benefício a segurança quanto ao cumprimento e a veracidade do conteúdo. E como grande fator de desvantagem, você tem que ele é público. O testamento público, portanto, ele é aquele lavrado perante o tabelião, verbalmente e em língua portuguesa. Então, aquele que tem a vontade de realizar um testamento, comparece diante de um tabelião, obedecendo aos requisitos de testemunhas e tudo mais. Depois vale a pena uma leitura apurada do Código Civil, e na parte de revisões de teste a gente retoma mais um detalhe. E ele vai lá e ele lavra a sua vontade, ele manifesta o seu ato de disposição de última vontade. Bom, como eu disse então, a grande vantagem é que ele é muito mais seguro, ou seja, é uma autoridade pública, vai ter testemunho, você fala verbalmente em língua portuguesa, o que vai ocorrer é uma mera redução a termo, as testemunhas vão afirmar realmente que é aquilo que você quis dizer, então as chances de fraude, elas são menores, porém, você não vai ter segredo nenhum sobre a sua disposição testamentária. Afinal de contas, você está lavrando diante de um instrumento público. Ademais, cabe uma observação sobre isso. Cego só pode testar desta forma. Então, por uma evidente necessidade de proteção da lei, o cego ele tem que, no momento de realizar o seu testamento, de se submeter a essa forma. Aí ele fala em voz alta, o tabelião, diante das testemunhas, vai reler aquele conteúdo para ele, para que haja efetiva certeza de que os seus direitos sucessórios serão realizados da forma tal como ele desejou, ok? A outra modalidade é o do testamento particular. E aí é o seguinte, aquele em que ocorrerá o documento, certo? Será feito por um particular, e ele será lido por 3 testemunhas idôneas. Então, essa é a condição que a legislação vai impor. Também, como desvantagem, é que o seu testamento ele será conhecido, porque, afinal de contas, você precisará de testemunhas que convalidem aquele ato, no sentido de que ele é válido. Um ponto de desvantagem dele é que ele é um pouco menos seguro, porque o único elemento de certeza que você vai ter acerca do conteúdo daquele testamento é justamente o depoimento de cada uma das 3 testemunhas, no mínimo, que se compromissaram e que atestaram com aquilo. Então é evidente que nessa situação você se põe a perigo de ver eventualmente na situação concreta a sucessão, dos seus direitos e bens e obrigações ocorrer de uma forma diferente daquela ao qual você expressamente manifestou naquele testamento. Ademais, a terceira modalidade é a do testamento cerrado. Quando a gente imagina um testamento cerrado, a gente tem que ter em mente que cerrado ele significa fechado, lacrado, e que na verdade tem uma origem muito mais hispânica esse termo do que propriamente dito portuguesa. Mas tudo bem, se justifica por razões históricas e da evolução do mundo do direito que não acompanhou aí ou não andou de mão dadas com o mundo da língua portuguesa. Mas tudo bem. O testamento cerrado, ele ocorre quando há a escrita em caráter sigiloso, que é feito pelo testador
ou por alguém de sua confiança, e ele é lavrado publicamente na presença de 2 testemunhas. Mas vejam só, que é lacrado, perdão. O testamento cerrado, ele é aquele que é escrito de forma sigilosa pelo testador ou alguém de sua confiança, e ele é lacrado por 2 testemunhas, ok? Que não precisam saber do seu conteúdo. Então, o que a testemunha, né? Qual que vai ser o objeto de testemunha dessa pessoa posteriormente? Não é que naquele documento continha tal e qual forma, mas que aquele documento foi lacrado, foi fechado, foi cerrado, né, no termo do Instituto, e aí a idoneidade vai versar justamente sobre isso. O conteúdo daquilo não necessariamente precisa ser conhecido pelas testemunhas. A única coisa que elas vão dar prova depois é de que havia um documento, um testamento que foi feito e foi lacrado da forma como elas presenciaram, ok? Então essa é a modalidade de testamento cerrado. Em suas formas especiais, o testamento ele pode ser feito perante, que é o testamento marítimo e aeronáutico, o testamento militar e o testamento de registro, arquivamento e cumprimento, ok? Quanto ao seu conteúdo, o que a gente pode falar do testamento? Primeiro, ele corresponde a uma livre manifestação da vontade, ok? Mas essa livre manifestação da vontade não é tão livre assim. Por quê? Porque ela fica adstrita à observância das formas prescritas em lei e à obrigatoriedade de não ferir nenhuma vedação que a lei impõe, ok? Então essa é a primeira restrição que a gente diz. Segundo, não necessariamente o conteúdo de um testamento vai ser só patrimonial. Ele pode também ter disposições pessoais, ainda que isso não seja comum. Aliás, né, nota de rodapé, não é comum sequer que aqui no Brasil a gente realize testamentos, né? A gente vê que em outros países há uma preocupação muito maior nessa questão de dispor como será a sucessão, para que ela seja mais tranquila, melhor definida, e que aí a cultura de testamentos ela é muito mais assentada do que é aqui no nosso país. E aqui versa, porque talvez as pessoas não gostem de tratar desse assunto, em outros países, né, isso seja culturalmente mais fácil, muito mais digerível. Mas a verdade é que, além de não ser comum a feitura de testamentos, é menos comum ainda testamento que verse sobre disposição pessoal. Mas aí você se pergunta, professor, o que é essa disposição pessoal ela quer dizer? Veja, é possível que por meio de um testamento você reconheça a paternidade de alguém. Ou você disponha sobre a forma como você quer que o seu... Ou que você disponha sobre a destinação do seu corpo. Olha, eu quero ser cremado, eu quero ser enterrado. E aí, este ato, ele pode se dar por meio de testemunho. A única coisa que fica aqui, né, é que você tem que torcer para que o testamento seja lido antes de que haja impossibilidade de realizar, né? Vamos imaginar essa situação da destinação do corpo, né? Se você já tinha manifestado a vontade de cremar, ou se a sua família resolveu te cremar, e aí depois abre o testamento e vê que você queria ser enterrado, aí evidentemente haverá um prejuízo por impossibilidade de cumprimento daquela disposição. E aí ela caducou, né? Mas então, torcendo para que seja possível, você pode dispor não só sobre patrimônio, mas também sobre questões pessoais. Por fim, ela também pode, essa manifestação de vontade, impor um ônus, um gravame sobre a coisa ou uma condição para que a herança seja possível de ser percebida para determinado herdeiro, ok? E lembrando que, uma vez em que há, primeiro, né, imposição de ônus ou gravame, eles têm que ser devidamente justificados, mas colocando encargos ou condições para que essa herança seja aceita, a pessoa ela pode recusar. E aí, recusando o cumprimento do encargo, ela também
recusa a herança. É possível que se discuta o encargo e a anulação desse ato da disposição. Mas aí veja, somente será possível o recebimento da herança se o Estado juiz afastar este encargo e aí sim a herança virá sem nenhuma contrapartida, ok? Bem, na próxima aula a gente continua falando sobre os direitos sucessórios, continua falando sobre sucessão testamentária e antes de encerrar, gostaria de continuar pedindo para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no GTUSP, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.